Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do coração. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Administrativo. No nosso último encontro, finalizamos organização administrativa. Agora vamos fazer algumas questões relevantes à organização administrativa para você levar para o seu concurso. Veja, nós já falamos de toda a teoria, agora que só vamos aplicar essa teoria para que você em casa aplique também com a gente. Vamos lá. Exercícios. Questão número 1. A administração pública em sentido orgânico, lembra lá, do forma, suor e do mate funciona. O mate funciona, desculpa. Forma suor, formal, subjetivo e orgânico. Quem faz? Objetivo, material e funcional. O que faz? Então, esse primeiro sentido, administração pública em sentido orgânico, é quem faz. Designa os entes que exercem as funções administrativas, compreendendo pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Certa questão. Próximo item. Quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga. Certinho. Falou que o Estado criou uma entidade, transferiu por lei determinado serviço público, descentralização por outorga. Certo. Questão número 3. A concessão de serviço público a particulares é classificada como descentralização administrativa por delegação ou por colaboração. Também não é, pessoal? Quando você dá aquela atividade a particulares, você classifica como delegação ou colaboração. Lembra daquele que a gente fez, não é? Ente político no meio, ente administrativo no outro lado, particular do outro. Quando é do ente político para o ente administrativo, outorga por meio de lei, prazo indeterminado, bacana até aqui, transfere a execução e a titularidade. Quando é do ente político para o particular, delegação ou colaboração, é por meio de contrato ou ato administrativo, prazo determinado e você transfere somente a execução. Fizemos isso na nossa matéria de organização administrativa. Muito bom. Próximo tópico. 4. O fato de órgãos não é descentralização. As autarquias federais detêm autonomia administrativa relativa, estando subordinadas aos respectivos ministérios de sua área de atuação. Errado, não há subordinação. Há vinculação, vínculo finalístico, tutela, supervisão ministerial. Não há subordinação hierárquica. Errado. 6. Nos litígios comuns, as causas que digam respeito às autarquias federais, sejam estas autoras, réis, assistentes ou oponentes, são processadas e julgadas na Justiça Federal. Certinho, pessoal. Artigo 109, inciso 1 da CF. Autarquias federais e empresas públicas federais, nesses litígios comuns, ressalvadas aquelas exceções da Constituição, tem foro na Justiça Federal. Cuidado que ele tem que deixar claro na sua prova que é a autarquia federal e empresa pública federal. 7. Pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, as empresas públicas são criadas por autorização legal, tranquilo, para que o governo exerça atividades de caráter econômico ou preste serviços públicos. Certinho. Falou de todas as características das empresas públicas. 8ª questão. Beleza. Parte superior do formulário, com referência à organização administrativa, assinale a opção correta. Letra A. O Estado, ao desenvolver suas atividades administrativas, atua por si mesmo ou cria órgão despersonalizado para desempenhar essas atividades, mas não pode criar outras pessoas jurídicas para desempenhar tais atividades. Errado, ele pode criar, ele pode descentralizar e criar entidades administrativas por meio de outorga para desempenhar. O Estado não pode transferir aos particulares o exercício das atividades que lhes são próprias. Errado, ele pode delegar a particulares serviços públicos. C. O Estado pode transferir atividades que lhes são próprias a particulares, mas não pode criar outras pessoas jurídicas para desempenhar. Errado. Ele tanto pode transferir a particular por meio de delegação, quanto ele pode criar pessoa jurídica para desempenhar por meio da outorga. Letra D. O Estado desenvolve suas atividades administrativas por si mesmo, mas também pode transferi-las a particulares e também criar outras pessoas jurídicas para desempenhá-las. Contudo, tais entidades devem ter personalidade jurídica de direito público. Errado.
ele tanto pode criar entidades com personalidade jurídica de direito público, como de direito privado. Lembra que autarquias e fundações públicas de direito público possuíam direito público. Agora, fundação pública de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E letra E, que tem que ser ela, não é, pessoal? O Estado desenvolve suas atividades administrativas por si mesmo, podendo transferi-las a particulares e também criar outras pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito público ou privado para desempenhá-las. Certinha a questão. Questão número 9. A respeito da administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, assinale a opção correta. Letra A chamada centralização desconcentrada, olha lá, centralização é o ente político, desconcentrado é porque ele está prestando por meio de órgãos, não é? É o ente político atuando através de órgãos. É a atribuição administrativa cometida a uma única pessoa jurídica, o ente político, dividida internamente em diversos órgãos. Certinho. Perfeito isso daqui, pessoal. Perfeito. Próximo item. A estrutura básica da administração direta na esfera estadual é composta pelo chefe do Poder Executivo, que tem como auxiliares os ministros de Estado. Errado. Esfera estadual, os auxiliares são secretários estaduais. Ministros de Estado auxiliam o presidente da República. Esfera federal, tá errado aqui. Fundamental. Errado. As fundações públicas de direito público, como está aqui no item, elas não entram aqui. Entram somente aqui nesse item a sociedade de economia mista e a criação de uma diretoria. Olha lá, diretoria é órgão, gente. No âmbito interno de um Tribunal Regional Eleitoral, TRE, configura exemplo de descentralização. Errado. É desconcentração administrativa. Letra I. A administração direta é composta de pessoas jurídicas, também denominadas entidades, e a administração indireta de órgãos internos do Estado. Errado. Lembre de uma coisa, em ambas as administrações, nós temos órgãos e nós temos entidades. Na direta, você tem entidades políticas atuando por órgãos e agentes. Nas indiretas, você tem entidades administrativas. E detalhe, dentro das entidades administrativas, você também pode ter órgãos? Pode. Então, em ambas, você tem órgãos e entidades. Bacana até aqui? Só que na direta é entidade política, na indireta é entidade administrativa. Beleza, então também está errado o item. Letra correta é a letra A de amor. Questão número 10. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal e compõe a administração pública direta da União. Se é autarquia, não é administração direta, é administração indireta, não é, pessoal? Está errado. 11. Por ser órgão do Ministério da Justiça, a PRF é órgão do Poder Executivo, integrante da administração direta. Certinho, fruto da chamada desconcentração administrativa. Questõezinhas bacanas. As sociedades de economia mista podem revestir-se de qualquer das formas em direito admitidas, a critério do poder público que procede à sua criação. Errado. Empresas públicas é que podem admitir qualquer de economia mista sempre serão compostas na forma de sociedades anônimas, SA. 13. As empresas públicas devem ser constituídas obrigatoriamente sob a forma de sociedade anônima. Errado. Elas podem ter qualquer das formas em direito admitidas. 14, meus amigos e amigas do coração. Entidades paraestatais, veja que nós não estudamos elas aqui, por quê? Paraestatais são aquelas que estão ao lado do Estado. O próprio nome diz, paraestatal, atuam ao lado do Estado. Bacana até aqui, pessoal. Elas não integram nem a administração direta, nem a administração indireta. É o chamado terceiro setor, perfeito? Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado, ou pessoas jurídicas de direito privado, elas não podem exercer atividade de natureza lucrativa, mas o problema é que elas não integram a administração indireta, nem a direta, nem a indireta. 15.
As autarquias são criadas por lei complementar e só por lei complementar podem ser extintas. Errado. Eu te disse que a Constituição fala que elas são criadas por lei específica e não diz... Então, errado. 16. Do ponto de vista orgânico, lembra lá o forma-suor, o TRE integra a administração pública indireta? Não, porque ele é um órgão do Poder Judiciário. Como um órgão ali, ele integraria, se nós fôssemos assim considerar, a administração direta. Está errado, não é indireta. 17. As agências reguladoras são entidades que compõem a administração indireta e, por isso, são classificadas como entidades do terceiro setor. Errado. Se integram à administração indireta, não fazem parte do terceiro setor. Errado, pessoal. 18. A criação de uma autarquia para executar determinado serviço público representa uma descentralização das atividades estatais. Essa criação somente se promove privado, integrantes da administração indireta, criadas por lei sob a forma de sociedades anônimas, já está errado daqui. Não é obrigatoriamente por meio de sociedade anônima, com o objetivo de explorar atividade econômica ou prestar determinado serviço público. Até que o resto estava tudo legal. O problema é ele falar que ela é criada obrigatoriamente por meio de quê? Sociedade anônima, e tem errado. 20. A desconcentração administrativa, quando se destaca determinado serviço público do Estado para conferi-lo a outra pessoa jurídica criada para essa finalidade, errado. Se você confere a outra pessoa jurídica, não é desconcentração, é chamado de descentralização. Errado o item. 21. Considere que o órgão responsável pela infraestrutura de transporte de determinada região repassou a outra pessoa jurídica a atribuição de executar obras nas estradas sob sua jurisdição. Então, ele deu para outra pessoa jurídica. Beleza. Nessa situação, caracteriza-se a ocorrência de desconcentração. Se ele deu para outra pessoa jurídica, o termo não é desconcentração. O termo é descentralização. Está errado, pessoal. Opa. 22. Considere que um Estado crie, por meio de lei, então olha lá, já estamos vendo que é outorga, uma nova entidade que receba a titularidade e o poder de execução de ações de saneamento público. Nessa situação, configura-se a descentralização administrativa efetivada por meio de outorga. Certa questão, pessoal. Criou por meio de lei, transferiu a titularidade à execução. Muito bom. O Serviço Nacional do Comércio, SENAC, como serviço social autônomo sem fins lucrativos, para estatal, entidade do terceiro setor, é exemplo de empresa pública que desempenha atividade de caráter econômico ou prestação de serviço público. Errado. Paraestatais colaboram com o Estado, mas não fazem parte da estrutura estatal. Opa. Do Brasil, Bacen, tem autonomia política para criar suas próprias normas. Errado. Eu te disse que entidades administrativas não têm autonomia política. Quem tem autonomia política são entidades políticas. Elas não têm autonomia política, elas não podem criar suas próprias normas. Professor, mas o Bacen não pode criar alguns atos de caráter normativo? Pode, mas esses atos não são leis, esses atos não são considerados leis em sentido estrito. 25. Considere que Pedro, imediatamente após o término de seu mandato como dirigente de agência reguladora, tenha sido convidado a assumir cargo gerencial em empresa do setor regulado pela agência, onde cumprira o mandato. Nessa situação, Pedro não poderá assumir imediatamente o novo cargo, devendo cumprir quarentena. Certinho? Falamos da quarentena para vocês. E 26. A agência reguladora não se sujeita a qualquer forma de tutela dos ministérios, ao contrário do que ocorre com a agência executiva. Errado! Ambas essas entidades se sujeitam ao controle finalístico, o vínculo finalístico, supervisão ministerial, também chamado de tutela administrativa. Rapidamente falamos dos exercícios sobre organização administrativa.